O que a Bíblia diz sobre o perdão, parte 11? Eu quero contar uma história para você sobre Jesus crucificado. E um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Olha que interessante. Essa é a história de Jesus crucificado. E conforme a história diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, Jesus foi crucificado e do lado direito e esquerdo dele, né, foram crucificados dois criminosos. E Jesus foi crucificado como sendo um criminoso também. Mas na verdade ele estava pagando o preço dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado pelos pecados daqueles que acreditam nele. Ele estava carregando a culpa de outros, porque como o próprio ladrão, o próprio criminoso reconheceu, ele não fez nada de mal. E ele estava sendo injustamente condenado à cruz e sofrendo de forma inocente, injustamente. E lá naquela cruz, o ladrão começa a falar: olha, livra a gente, né? Você não tem o poder, você não é o Messias, livra a gente. Mas Jesus não se livrou. Jesus continuou na cruz, porque ele tinha um plano de perdoar os nossos pecados através da morte dele na cruz. Através da morte dele na cruz, Deus estava castigando o nosso pecado, para que assim a gente pudesse ser perdoado, ser livre do pecado. Então Jesus não se livrou, e ele ficou lá na cruz, morrendo na cruz. Enquanto isso, o outro ladrão, o outro criminoso, né? Está acostumado a falar ladrão, mas aqui no texto fala criminoso, nessa versão que eu li. Ele fala: olha, a gente está sofrendo aqui de forma justa, porque nós somos criminosos, estamos pagando pelos nossos pecados aqui, né? Não pagando pelos nossos pecados, mas estamos sofrendo o que nós pecamos e merecemos agora como castigo, né, do governo. E os romanos crucificaram aqueles criminosos. E ele fala: olha, Jesus, lembra-se de mim quando o Senhor vier como rei. Ou seja, não me esquece, né? Quando o Senhor vier como rei, a gente vai morrer hoje. Mas quando o Senhor vier como rei para governar na terra, para mandar sobre todos, lembra-te de mim. É isso que o criminoso pediu. E aí olha que Jesus responde para ele, para aquele criminoso. Ele era um criminoso. Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Então Jesus fala: não vou nem lembrar só quando eu voltar como rei, não, porque Jesus um dia vai voltar como rei, no futuro ainda, né? Já passaram 2000 anos, ainda vai voltar. Mas ele fala pro criminoso: hoje você estará comigo no paraíso. Eu vou te levar hoje. Hoje você vai aparecer lá comigo. E eu vou te receber. Ou seja, aquele criminoso teria os pecados perdoados. E o próprio Jesus que estava do lado dele é que estava pagando pelos pecados do criminoso. Ele era inocente, mas estava carregando o pecado do culpado, para que o culpado fosse perdoado e tivesse com Jesus no paraíso. Olha que interessante. E a grande questão aqui para o nosso estudo, né? O que a Bíblia diz sobre o perdão? Jesus, ele estava morrendo, inclusive por aquele ladrão. Se aquele ladrão, aquele criminoso, não tivesse pecado, Jesus não precisava ter morrido, né? Se você e eu não tivéssemos pecado, Jesus não precisava ter morrido. Tem alguns que negam a morte de Jesus, mas isso é um absurdo. Jesus morreu justamente para perdoar os nossos pecados. Se ele não morresse por nós, a gente seria condenado ao inferno, todos. Mas ele morreu por nós, para que aqueles que acreditam nele tenham perdão. E aquele criminoso recebeu o perdão de Jesus na cruz, mesmo ele sendo um dos motivos, né, uma das causas de Jesus ter morrido, porque ele foi um dos que pecaram, e ele morreu pelos pecados de muitos. Então olha só que interessante, talvez alguém tenha pecado contra você, tenha feito você sofrer. Jesus, ele perdoou aquele criminoso, e ele não falou assim: ó, criminoso, agora você foi salvo, agora você vai ficar num cantinho lá no paraíso e eu vou ficar em outro, porque você é criminoso, eu não me misturo com você não. Não, ele perdoou, ele falou que vai estar com ele no paraíso,
Jesus vai estar junto com ele. O perdão, ele restaura o relacionamento. O perdão, ele limpa o passado. Isso é a maravilha do perdão. E Jesus, ele sabe perdoar. E ele mesmo pagou o preço do perdão, porque o perdão custa caro, né? Custa caro. Custou o sangue do Filho de Deus. E pra gente também custa, né? É difícil, né? A gente sofre, né? Um dano, né? Mas se Jesus perdoou, quem somos nós para não perdoarmos? A grande questão do perdão é essa. Quando a gente olha para o perdão que Jesus nos dá, como é que a gente pode negar perdão para outra pessoa? Jesus perdoa um criminoso. Quem é você para não perdoar alguém que te fez um mal, né? Talvez muito menor do que ser um criminoso, cometer um crime. E mesmo que seja um crime, né? O que é mais do que Jesus perdoando todos os pecados de todos aqueles que creem nele, né? Então, assim, se ele perdoou, ele mesmo que sendo inocente, não tendo culpa, não precisando perdoar, se ele decidiu perdoar, por que nós não vamos perdoar? Quando olhamos para o perdão de Cristo, a gente aprende a perdoar e isso nos motiva a perdoar. Então faça isso. Não deixe que você passe mais um dia com aquela mágoa contra aquela pessoa, contra aquela dívida que você carrega, naquela escrita de dívida que você anota no braço para cobrar outra pessoa que pecou contra você, que fez mal para você. Não faça isso, perdoe hoje. Pense em Jesus e perdoe. E também receba o perdão de Jesus, que é o mais importante, né? Porque o perdão de Jesus nos abre a porta do céu. Porque sem o perdão de Jesus, sem Jesus se a gente assumir esse perdão que ele comprou por nós, a gente vai estar perdido, a gente vai ser castigado pelos nossos pecados. E eu não quero isso para você. Então, receba Jesus e o seu perdão, para que você tenha os seus pecados perdoados e possa estar com Jesus no paraíso, assim como aquele criminoso.